Eu acho que valeram muito a pena. Eu, de resto, lembro-me de ter falado com o Dr. Álvaro Mojadinho, que foi um dos promotores da classificação de Angra como Património Mundial. O sismo, como o João Manuel aqui bem recordou, ocorreu em 80 e a classificação de Angra dá-se em 1983. Portanto, houve pessoas que, tendo consciência, como era o caso do Dr. Álvaro Mojadinho, tendo consciência do valor patrimonial e histórico, arquitetónico que Angra tinha, mal aconteceu o sismo, logo nos tempos subsequentes ao sismo, iniciaram um processo de classificação de Angra como Património Mundial pela Unesco. E exatamente na tentativa de preservarem, de estabelecerem essas regras que bem referiu e de se preservar o centro histórico de Angra do Heroísmo. Essas regras, claro que houve aqui pessoas que intervieram e que foram extremamente importantes na pedagogia que era necessário fazer para nós protegermos o nosso património arquitetónico, porque é bom recordar que logo a seguir ao sismo não faltaram vozes a dizer isto, agora o bom é arrasar isto tudo e fazer tudo de novo, não é? Era uma das hipóteses que havia profissionais, lembro de um arquiteto que defendia isso exatamente, que se fizesse uma cidade nova e abandonasse completamente aquilo que existia em Angra. Bom, houve quem fizesse a pedagogia contrária, felizmente bem sucedida. Recordo aqui o Dr. Reis Leite, que também foi um homem muito importante neste processo, o Dr. Jorge Forjás, que teve uma importância muito grande também, com os programas que inclusivamente se faziam na televisão e que eu creio que foram decisivos na disciplina e na boa reconstrução que se fez em Angra, na preservação do centro histórico de Angra. É claro que essas regras muitas vezes colidiam, digamos assim, com o interesse das pessoas e isso gerava algum atrito e depois havia várias entidades também que intervinham na reconstrução. Havia a Câmara, mas também havia o Gabinete da Zona Classificada da cidade, que era mais ligado ao Governo Regional e, por conseguinte, havia aqui uma série de entidades que, por vezes, nem sequer elas entre si se entendiam capazmente. E isso fez com que, de facto, como disse, se gerasse algum mal-estar na população. Também havia apoios para a reconstrução da cidade, que no centro histórico funcionaram muito bem, porque permitiam que as pessoas reconstruíssem as suas casas com um custo suportável para as suas possibilidades, mas que a partir de certa altura, e quando eu entrei para a Câmara, em 1985, portanto passavam 2 anos da classificação de Angra, mas já 5 anos do sismo, esses apoios que eram dados às pessoas para a reconstrução dentro do centro histórico acabavam por ter um efeito perverso em alguns casos, que era o seguinte: eu se tinha uma ruína e a queria vender, contabilizava quando a queria vender os apoios que essa ruína merecia. E, portanto, eu quando dizia, João Manuel, tu vais-me ficar com esta casa, a casa vale X, mas tu vais beneficiar disto. E, portanto, a casa vale mais Y. E gerava-se aqui uma situação complicada, que era a de quem queria vender, valorizava muito os imóveis que queria vender, quem queria comprar tinha aqui uma dificuldade de chegar a acordo relativamente aos valores. E eu lembro que nessa altura a Câmara, que nós estávamos ali num impasse, não conseguíamos, tínhamos muitas ruínas dentro do centro histórico e não conseguíamos resolvê-las, porque as pessoas não queriam vender, os outros queriam comprar, não conseguiam comprar. E então, na altura, ocorreu-me assim, nós éramos jovens e às vezes os jovens estas coisas perdoam-se e as pessoas talvez nos levassem melhor, enfim, perdoavam-nos algum exagero que houvesse nisto. Mas lembro-me na altura de ter proposto à Câmara que se fizesse o seguinte: quem não apresentasse na Câmara Municipal o seu projeto de reconstrução dos imóveis que tinha caídos, enfim, ainda em ruínas dentro do centro histórico, ao cabo de um ano, se este projeto de recuperação não entrasse, a Câmara ia declarar de interesse público, de utilidade pública, aqueles imóveis para efeitos de expropriação. Íamos expropriar as casas. Bom, isto caiu que nem uma bomba. E as pessoas, a certa altura, diziam: bom, mas isto é pior do que os comunistas, estamos aqui, querem-nos tirar as nossas coisas e tal. E nós dizíamos que não, obviamente não queríamos tirar nada a ninguém, queríamos era que as coisas se reconstruíssem, porque não podíamos continuar com uma cidade com imensas ruínas existentes. Se me perguntasse hoje como é que nós íamos fazer isso, eu também não sabia. A minha ideia era que as pessoas se sentissem um pouco picadas por aquela decisão e avançassem, ou vendiam, ou reconstruíam e tal. E foi, infelizmente, o que aconteceu.
As pessoas devem ter pensado, estes tipos são meio malucos, às tantas ainda nos vêm expropriar isto por 1,5 o melhor vai ser avançar e lá. E foi assim que nós, a partir de 85, 86, conseguimos limpar, entre aspas, uma série de buracos que havia na cidade e reconstruí-los de acordo com essas normas que existiam e que vigoravam na altura e que, enfim, com o passar do tempo foi-se criando uma certa aproximação, as pessoas foram compreendendo também que era vantajoso manter a qualidade arquitetónica da cidade, o conjunto arquitetónico que a cidade tinha, essa pedagogia que foi feita pelas pessoas que eu aqui referi e outros que agora posso não estar a recordar, mas essa pedagogia que foi feita foi muito positiva e fez com que hoje a cidade de Angra seja aquilo que nós conhecemos e nos orgulho muito termos um centro histórico com a qualidade que temos. Doutor, passados estes anos todos, e sendo hoje um cidadão comum, valeu a pena Angra ter entrado para o Património Mundial da Unesco? Sem dúvida, eu acho que valeu a pena. Valeu porque porque possibilitou tudo isto que nós acabámos de falar. Possibilitou desde logo que a cidade, depois daquela desgraça que teve em 1980, não fosse completamente destruída, não fosse adulterada. Valeu porque nós pudemos contar, a Unesco, como sabe, não tem dinheiro, a Unesco não financia nada, porque é uma organização, desde que os americanos sobretudo saíram da Unesco, a Unesco tem recursos muito limitados e, portanto, mas tem um corpo técnico interessante e um corpo técnico disponível que também nos apoiou bastante no tempo da reconstrução e que vinha aqui, que nos visitava, que nos dava sugestões, que nos dava conselhos, enfim, umas visitas muitas vezes não diria de fiscalização, mas de verificar se as normas que estavam na origem da classificação da cidade estavam ou não a ser cumpridas, e nós achávamos que sim, que estávamos a cumprir. Por vezes havia aqui algum atrito. E havia até, na altura, quem ameaçasse que a Unesco podia desclassificar a cidade de Angra pelo facto de haver determinadas obras ou determinadas intervenções que não estavam exatamente, rigorosamente de acordo com os padrões que estavam a ser criados. Eu acho que nunca se cometeu assim coisas também. Cometeram-se alguns erros, é evidente que sim, mas num processo também de tanta dimensão, numa dimensão tão extensa e com dificuldades que existiam de conhecimento e também dificuldades materiais que existiam, eu penso que o balanço é francamente positivo.